Nesse vídeo, eu irei explicar um programa de esboço de gráficos chamado GnuPlot, seu funcionamento e uma maneira de usar o programa usando C. O GnuPlot é uma ferramenta muito poderosa e muito utilizada por pesquisadores, físicos e matemáticos, pois muitos programas vão necessitar do esboço de um gráfico, seja para visualizar uma função ou distribuir um conjunto de pontos no gráfico, e o GnuPlot é perfeito para isso. Primeiro, vamos aprender o básico do funcionamento de GnuPlot. Para isso, temos que abrir o terminal e executar o comando gnuplot. Isso irá permitir a execução de todos os comandos que iremos aprender nesse vídeo. Vale lembrar também que o gnuplot não vem instalado no seu computador, você precisa fazer o download dele. Você entra aqui no link do próprio programa, tudo oficial, e clica aqui. Isso, assim você já vai conseguir começar a fazer o download do gnuplot no seu computador. O esboço mais simples que podemos fazer é plot x, composto pelo comando plot, que irá começar o esboço, e x, que irá esboçar uma função f de x igual a y igual a x, que a gente pode ver aqui na imagem. Também podemos esboçar várias funções em um só gráfico, com cada função sendo separada por uma vírgula. Então a gente pode ver aqui que a gente começa com um plot, aí escreve x, que vai ser essa função aqui, aí vírgula, x ao quadrado, que vai ser essa função, vírgula, 5 vezes seno de x, que vai ser essa função. Também é possível ajustar o tamanho do gráfico formado. Como podemos ver, o gráfico padrão tem um intervalo no eixo x de -10 e 10, e no eixo y os valores mínimos e máximos de fx com o x nos intervalos dos eixos. Então, por exemplo, como a função que a gente está colocando no gráfico é o seno de x, os valores mínimos do y vai ser -1 e 1. Podemos ver que os tamanhos dos eixos não são proporcionais, o que prejudica a visualização do gráfico. A gente vê aqui que o intervalo -1 e 1 de y tem esse tamanho, que é bem parecido com o intervalo -10 e 10 do x. Fica bem feio, meio difícil de ver. Por isso, com os comandos -5, 2.5 e -5, 2.5 antes da função, a gente pode definir os intervalos dos eixos x e y, respectivamente. Então, se a gente tivesse, ao invés de -5, 2.5, nesse primeiro aqui, a gente tivesse -6, 2.6, o intervalo do eixo x seria -6 e 6. E o intervalo do eixo y continuaria -5 e 5. Também somos capazes de estilizar o gráfico usando os comandos setStyleLine12 lcrgb, entre aspas, #808080, que basicamente serve para definir a cor do quadriculado no nosso gráfico. O RGB é para definir a notação da cor que a gente vai colocar, e o #808080 é a cor cinza que a gente pode ver bem aqui. O setGridBack ls12 vai definir a visualização da nossa grid, o quadriculado, e o plot -5, 2.5, -5, 2.5 seno de x vai definir nossa função. Também podemos, se quisermos, rotular os eixos do gráfico. Isso é bem simples, a gente só escreve setXlabel, entre aspas, eixo x, que vai dar o nome desse eixo aqui, formalmente para eixo x, e setYlabel, entre aspas, eixo y, que vai dar o nome desse eixo aqui como eixo y. Agora, a gente pode aprender como formar um gráfico com vários pontos. Para isso, a gente vai ter que usar um arquivo de texto com coordenadas para os vários pontos. A gente vê aqui que é um arquivo normal, .txt, o nome aqui não importa, em que cada linha do arquivo vai ser um ponto
com as coordenadas x e y. Então a gente vê aqui que o nosso primeiro ponto tem a coordenada x 0,5 e y 1,5. O nosso segundo ponto tem a coordenada x 1,5 e y 3,5. E assim vai. Vamos ver como esse conjunto de pontos aparece no gráfico. Então aqui a gente colocou todos os comandos para o nosso gráfico ficar bem bonito. E aqui o plot, nosso intervalo que eu escolhi, que é -1 e 6 para os dois eixos. E a gente aqui chama o nosso arquivo de texto. A gente encontra a localização dele e chama bem aqui a localização entre aspas. E a gente vê aqui que foi colocado os pontos sem nenhum problema. Finalmente, podemos escrever um programinha em C que irá criar um arquivo e executá-lo com o Gnuplot. Inicialmente, incluímos algumas livrarias para utilizar no programa. Depois, criamos um arquivo file.txt para inserir linhas de texto. Fazemos isso com fprintf e colocamos os vários comandos que geralmente escrevemos no Gnuplot até os intervalos dos eixos e deixamos o resto em branco. Após isso, criamos uma string e tomamos o input do usuário usando fgets para as funções ou os pontos a serem inseridos no gráfico. Após isso, a gente adiciona essa string ao arquivo e fechamos o arquivo. Aí, executamos o Gnuplot -p, aí o nome do arquivo, no sistema. O "-p" é um comando do Gnuplot para a gente executar um arquivo de texto como se a gente estivesse fazendo isso no terminal. Então, basicamente, a gente vai ter esse arquivo de texto e o comando Gnuplot-p file.txt vai executar isso aqui como se a gente estivesse no terminal. Aqui podemos ver um exemplo da execução do nosso programinha, com ele sendo chamado por .graph.out e o input do usuário sendo os valores das funções x, x ao quadrado, sendo de x, que a gente pode ver que abre uma janela assim, bem como se a gente estivesse executando no terminal. A gente até pode adicionar o arquivo de texto contendo as coordenadas dos nossos pontos, para incluir eles no gráfico. É um programa bem simples, mas ele abre as portas para a integração do Gnuplot em qualquer outro código que irá retornar dados que você quer que seja visualizado em um gráfico. E eu espero que esse vídeo tenha demonstrado um pouco do potencial do Gnuplot e como podemos combiná-lo com nossos programas para formar uma poderosa ferramenta. Muito obrigado.